1º de maio é celebrado o Dia Mundial do Trabalho. A data foi criada em homenagem à luta dos trabalhadores americanos por melhores condições e redução do tempo da jornada diária para 8 horas. A partir da criação de novas leis, os trabalhadores conquistaram mais espaço no mercado, traçando novos rumos. Mas, indo além de seu significado material, compreendemos que, embora as formas de trabalho tenham sofrido modificações ao longo do tempo, principalmente após a Revolução Industrial, o esforço humano em busca do progresso representa uma lei natural. Mas não são apenas os seres humanos que trabalham. A natureza nos brinda todos os dias com seu espetáculo grandioso. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com o apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana 233. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Quando Deus criou o mundo, criou tudo em função de movimento, o universo todo se movimentando. Ora, Ele criou também os espíritos. Não seria divino se os espíritos também não estivessem evoluindo. E a lei do trabalho é uma condição natural para que o homem cresça. Nós temos que trabalhar sempre em qualquer condição, menos no período que estamos dando trabalho a alguém. Qual é esse período? É quando somos bebês, crianças. Nós estamos dando trabalho aos nossos pais, mas nossos pais têm que observar que a criança desde cedo também aprenda a trabalhar dignamente. Então, com os pais, pelo exemplo dos pais, ela deve aprender também a trabalhar. E é isto lindo que nós vemos quando nós lemos o Evangelho e vemos a imagem de Jesus trabalhando com seu pai na oficina com José. Desde pequeno. Por quê? Para que nós tenhamos realmente não ver o trabalho como um castigo, e sim como uma bênção divina, que quando Deus criou todo mundo para que nós pudéssemos evoluir, estivéssemos evoluindo com esta lei divina. Triste é quando a criatura não pode trabalhar por um motivo e o deseja, como, por exemplo, a falta de emprego. Quanta depressão nós vemos quando as pessoas querem, pedem e não podem ter um emprego para o seu sustento. Então, respeitar, abençoar, ter a dignidade de trabalhar e não pensar em matar o tempo, não. Aproveitá-lo nesta bênção divina. Vamos ouvir os nossos companheiros, Liriaci Cânfora, Roseli Galves e Carlos Tuller, falando sobre o trabalho. É bom estar novamente com vocês no quadro Doutrina e Aplicação. Hoje conosco os nossos companheiros Roseli Galves e Carlos Tuller. E o nosso bate-papo de hoje é sobre o trabalho. Roseli, como é que a gente podia definir o trabalho? Então, Liriaci, o trabalho seria a energia canalizada em direção à realização de algo, à realização de alguma coisa. Então, nós podemos considerar trabalho toda a realização de algo e poderíamos acrescentar, então, algo útil em favor do bem e do próximo. Né? Por quê? Porque o trabalho é uma lei natural. E se o trabalho é uma lei natural, é uma lei divina, é uma lei que vem de Deus. E o trabalho é necessário, é fundamental para que nós alcancemos o nosso progresso, né? Para que todos os elementos do universo, os elementos da natureza, porque em tudo trabalha, no universo existe trabalho, então o trabalho é uma forma de progresso. E para o ser humano, nós precisamos nos desenvolver, tanto no aspecto moral
como no aspecto intelectual. E o trabalho é a forma de conquistarmos esse progresso. Então, quando nós estudamos, quando nós vamos nos encaminhando para um conhecimento cada vez mais aprimorado, e quando nós vamos nos empenhando cada vez mais no nosso progresso também moral, ou seja, desenvolvendo os nossos instintos primitivos para emoções e para sentimentos cada vez mais nobres, chegando no auge que seria o amor ao próximo, então nós estamos fazendo, sem dúvida nenhuma, um bom trabalho. Carlos, como a gente pode encarar pessoas que veem o trabalho como um castigo? Exatamente, essas pessoas não conseguem enxergar essa oportunidade que o trabalho traz do progresso a todos nós. Essa chance que o trabalho nos dá de nos sentirmos úteis. Porque quando você desenvolve alguma coisa, quando você tem a sua vida assim dedicada a que você possa ter uma atividade útil, e essa oportunidade que você tem de produzir alguma coisa, essa oportunidade que você tem da convivência, de estar trocando experiências quando você está desenvolvendo um trabalho, isso é muito enriquecedor e faz com que nós possamos, no nosso dia a dia, estarmos colocando em prática as lições que o Evangelho nos traz, de convivência, de tolerância, do desenvolvimento daqueles sentimentos que são mais fraternos. Então, assim, as pessoas não devem olhar isso como um castigo e deveriam, muito pelo contrário, olhar como uma grande oportunidade que nós temos para o crescimento. E sem trabalho, existe progresso, Rose? É difícil, né? Como nós vínhamos falando, o trabalho é o elemento, é a lei natural, é a lei que vai propiciar que nós tenhamos essa condição de crescimento pessoal, né? Caminhando sempre um degrau acima daquele do qual nós já conquistamos. E é através, a doutrina espírita nos mostra como nós conseguimos esse progresso e esse crescimento, que não é tão simples assim, exige um trabalho interior, existe a necessidade de um renascimento das nossas emoções, não aquelas emoções mais instintivas, mas um trabalho que através, né, das nossas ações no dia a dia, das nossas ações realizando coisas, frutificando tudo aquilo que esteja ao nosso redor, um fruto positivo, né, que nós vamos conquistando o nosso progresso. E assim, o trabalho, ele existe desde dos animais, desde os elementos da natureza, como os vegetais também, eles também trabalham. Então, só que a diferença entre todos esses elementos da natureza, que também trabalham, que com a finalidade de conservação da espécie, é diferente para o ser humano, que no ser humano, por ter o raciocínio, a inteligência e os sentimentos mais com a possibilidade de um desenvolvimento maior, então o ser humano trabalha também para a conservação da espécie e também para progredir todo esse seu lado espiritual, que nós nunca podemos deixar de lado. O trabalho do lado espiritual é fundamental e importante.